Bom, se as Forças Armadas americanas derrubarem o Maduro na Venezuela, elas salvam o Brasil. Não podemos contar alguma coisa com o exército americano, com o brasileiro, não. Bom, se as Forças Armadas americanas derrubarem o Maduro na Venezuela, elas salvam o Brasil. Bom, então aqui oficialmente, né, isso aqui oficialmente, que já está a tradução, Nicolás Maduro e a esposa estão em Nova York. Então ela fala, Nicolás Maduro e sua esposa foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano e um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas que conduziram a incrível e bem-sucedida missão de captura desses dois supostos narcotraficantes internacionais. Aí é que vem, por que startou hoje isso? Tudo começou com a prisão desse general. A prisão desse general, que estava na Espanha, preso na Espanha, e foi extraditado, ele, na sua delação premiada, começou a mostrar provas contra o PT e contra o Lula. E eu vou falar para vocês como o PT lavava dinheiro e era financiado pelo narcoterrorista Nicolás Maduro. O Lula está fazendo uma convocação de urgência. Lula, eu disse para vocês que em 2027, não é nem em 2026 ainda não, eu estou sendo pessimista, em 2027, ou ele está preso porque ele traiu os ministros da STF e os ministros todos voltaram para a Lei Magnitsky e vão colocar ele de novo para a cadeia por traição, porque o acordo era Lula blindar os ministros da Lei Magnitsky, ou, que é o mais provável, será também preso e deportado para os Estados Unidos. Porque há a comprovação, é aí que entra a novidade, a notícia. A comprovação que o governo americano tem de que nós sofremos um golpe de Estado para as eleições e Lula virar presidente, já são notórias e com uma farta documentação. Inclusive, dentro dessas documentações, entre essas documentações, está aquele famoso pendrive laranja. Então, já vai ser esse ano o próprio Elon Musk, que até então está calado, fazia aquelas postagens, Alexandre seria preso. Ele ainda está calado, porque quando ele chegar, ele que vai apresentar todas as documentações das eleições no Brasil que foram fraudadas pelo STF e pelo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, na época, Alexandre de Moraes. As eleições da Venezuela também foram fraudadas e não foram reconhecidas pelos órgãos internacionais. E os órgãos internacionais já estão reconhecendo que o Brasil já não é um país democrático, porque ainda sofre censura, prisões arbitrárias, perseguições políticas, inclusive, como eu disse, o órgão internacional assim me colocou. Então, eu disse para vocês naquele dia que Alexandre saiu temporariamente da Lei Magnitsky e ele não saiu de vez. Ele volta a qualquer hora, se o Lula não cumprir o acordo. E o Lula agora tem lá o Hugo Chávez, sabe que a legislação americana é severa e para tentar atenuar, é lógico que ele vai falar as relações criminosas com o Lula. E aqui, na época que ele revela que o Hugo Chávez financiou Lula. Por isso que a América do Sul começou a eleger presidentes de direita, porque perceberam que o que estava para acontecer não era bom. E o brasileiro tomou uma pernada, fazendo com que as redes de comunicação ficassem na narrativa de que Bolsonaro era genocida, que Bolsonaro era isso, aquilo outro, e não podia falar que a relação de Lula com Maduro, não podia um monte de coisa, enquanto o PT, a campanha do Lula, podia tudo. Isso é notório, eu não preciso aqui convencê-los disso. Então, o que acontece? Nós temos aqui o presidente Lula, o presidiário, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem outra saída do Lula a não ser cadeia. E assim, sucessivamente, o Alexandre de Moraes. Deixa o Alexandre passear em Dubai, tendo que vergonhosamente usar um boné. Acabei de conversar com uma pessoa muito querida e muito próxima a mim, ligada à diplomacia brasileira. E as palavras dele comigo foram as seguintes. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Dr. Roberto, Lula está completamente irritado, completamente frustrado e completamente temeroso e acuado na parede. Donald Trump não cumpriu o acordo comigo. Eu fiz o que ele pediu, mas ele não fez o que ele me prometeu. Ou seja, tudo que foi negociado foi colocado Maduro no meio. E Donald Trump não cumpriu a sua palavra com Luiz Inácio Lula da Silva. Isso só remonta àquilo que eu avisei a vocês há alguns meses atrás. Trump coloca os teus inimigos em suas mãos. Trump faz da forma como ele sempre fez e da forma como sempre os Estados Unidos fizeram. Lula mexeu com um gigante mundial. Lula mexeu com o homem que controla o mundo, acreditando que suas ações nunca teriam consequências. O governo brasileiro está em total e profundo medo nesse momento. O governo brasileiro está em total e profundo desamparo nesse momento. Maduro será levado aos Estados Unidos, segundo me contou. Esta pessoa será julgado nos Estados Unidos e será dado a ele o direito de fazer delas. Todas as maldades de todos os comunistas terão o seu retorno. A geopolítica conserta tudo. É assim, e por meio dela, que Deus mexe os seus pauzinhos no mundo, sem que ele precise, consequentemente, meter o bedelho entre nós. Sempre foi assim, e sempre será assim. Bem-vindo, esquerdistas, às consequências dos seus próprios atos. Agora, aguentem todas as maldades que vocês cometeram, aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos. É isso, e ponto final.
Eu vou divergir de todos, né, pela segunda vez em uma semana. Para mim, o Lula não estará disputando a próxima eleição, em virtude de alguns dados que a gente está vendo. E essa matéria do Economist me parece um aviso. Estou te avisando. Veja onde você anda. Por quê? Donald Trump lá atrás, assim que assumiu, disse: não reconhecerei qualquer eleição que não tenha Bolsonaro, porque senão vai ser fraude. E ele pode exigir a mesma coisa que ele exigiu da Venezuela recentemente. Quero eleições com comprovantes. Na Venezuela nós tivemos, porque vai ter gente aí no chat dizendo: adiantou o quê na Venezuela? Adiantou que não foram apresentados os comprovantes. Mas que adiantou para ele ter a sanção dos Estados Unidos, adiantou. Uma sanção dos Estados Unidos contra o Brasil, ela repercute no mundo. Não vai ser somente os Estados Unidos a deixar de fazer negócio com o Brasil, mas também parte da Europa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Bolsonaro, vocês se recordam que recebeu aqui no Brasil algumas visitas. Aqui o Dilma deselegibilizado já recebeu alguns telefonemas. Ó, tô te avisando, a coisa não tá muito legal pro seu lado. Maneira, olha o que você tá fazendo, olha o que você fala. Agora vamos tirar esses pontos de lado e vamos falar do Brasil propriamente, como lembrou o Cauti aqui. Ó. Nós temos uma dívida externa, ou melhor, uma dívida pública que está crescendo absurdamente, já atingiu 10 trilhões, não tem como maquiar esse número. A gente tá com uma inflação que virou deflação, né? Tá subindo muito pouco. Isso vai lá, agora já é 2026, eu pensei que a gente tava lá ainda em 2025. Agora a gente já vai sentir, próximo do meio do ano aí, uma deflação num nível de estagnação, porque não tem mais de onde tirar dinheiro, eles vão paralisar o próprio governo por falta de recursos para pagamento. Não tem como maquiar esse número também. A gente tem a questão do INSS, mexeu com os velhinhos errados. Ah, você pode até pensar, não, eles são enganáveis, eles são ludibriáveis, faz a tua apresentação lá no horário eleitoral que eles vão esquecer o dinheiro que roubaram deles. Negativo, cara pálida. Não é assim que funciona. Eles não esquecerão. Pode até ser que alguns não votem, mas eles não esquecerão o que o Dilma fez no verão passado. As contas públicas, como o Cauti também disse aqui, vem dizendo a semana toda, tá à beira de colapso. Agora, não é? Agora vai explodir em 2000, porque eles vieram empurrando o máximo que eles puderam. Nós temos a CPMI do Master também para ser provavelmente instaurada aí nos primeiros dias. A do INSS vai continuar, eles conseguiram a extensão. Se vai chamar Frei Chico, Frei Chicó, Frei Arigó, Frei o que for, não sei, mas que vai colocar muita coisa em cima da mesa para continuar colocando esse governo na sua desaprovação para cima e na sua aprovação para baixo, isso eu tenho certeza. Então todos esses dados, quando você reúne, me demonstram, estou falando a minha opinião aqui, a minha avaliação, demonstra para mim que ele não tem a mínima condição de estar disputando a eleição em 2026. Nós temos uma fronteira gigante, sabemos disso, uma fronteira que está ali do lado da Venezuela, Peru, Colômbia, os maiores produtores de drogas do mundo. A responsabilidade da fronteira é federal e nós não temos visto ação da Polícia Federal, não por inanição, nós não temos visto ação do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, não temos visto ação do governo federal. Vou dar um dado. Acabou de chegar para a gente agora a informação do recurso que vai ser mandado por Brasília para a manutenção das diárias da nossa base Arcom. Essas diárias já chegamos no estado até 237 diárias. Caiu ano passado para pouco mais de 50. E nós refutamos, falamos bem, com isso a gente não consegue sequer trabalhar. O estado passou por um mês pagando a diária para que a gente pudesse colocar essas estruturas operacionais. E acabou de chegar nessa manhã a informação que para o ano que vem estão prevendo apenas 30 vagas de diárias para o estado do Amazonas. Isso é um absurdo, com toda essa quantidade de drogas que nós acabamos de mostrar. Não dá para não ficar indignado. Não dá para dizer que o governo federal está nos ajudando como deveria ajudar. Terei ainda essa semana uma reunião com o governador, porque o trabalho não vai acabar. O Estado, se for necessário, vai pagar a diária dos nossos profissionais. Mas eu mostro isso para dizer que é uma luta que deveria ser da nação e nós estamos brigando sozinhos aqui. Para acabar com essas duas organizações, deveria ser uma ação nacional, coordenada por Brasília, que nós não estamos vendo acontecer. Nós não estamos vendo na prática, no mundo político, uma intenção real de poder colaborar com as ações que nós estamos fazendo aqui. Do nosso lado, está provado em números. Nós estamos trabalhando muito. Agora, nós, Estado do Amazonas, sozinho, acabar daqui uma organização criminosa que nasceu no Rio e continua no Rio de Janeiro, que nasceu em São Paulo e continua atuante lá, não dá. Aqui nasceu aqui, nós acabamos que foi... Amigos, imaginem os Estados Unidos invadindo ou fazendo qualquer ação, por menor que ela seja, para capturar o Maduro. O que vocês acham que vai acontecer com os 1.500 generais da Venezuela? Só lembrando que os generais da Venezuela, eles eram ex-FARC, ou seja, eram guerrilhas marxistas, narcotraficantes. Para onde será que eles vão? Vão para Colômbia? Colômbia também está sob monitoramento dos Estados Unidos. Estão monitorando ali
ali a situação e talvez tenha intervenção lá também. Então para onde que eles vão escapar? A Guiana, que é do outro lado, também está sob proteção bélica já há muito tempo dos Estados Unidos. Então para onde que será que eles vão? Brasil, meus caros. Todas essas divisões de exércitos narcotraficantes, narcoterroristas, virão para o Brasil. Aí ficamos aqui a pergunta, será que as nossas forças armadas estão preparadas? Já estão em posição para essa eventualidade? Eles já denunciaram essas forças como inimigas? Ou eles vão aplicar aquela velha lei de imigração? Vocês lembram da lei de imigração, 2016? Eu era ativista naquela época, falei contra essa lei de imigração, que praticamente escancara as portas do Brasil. Você pode adentrar o país sem documentação e nem vai ser expulso por causa disso. O país não pode mais expulsar ou sequer blindar a sua entrada por causa dessa lei de imigração. E aqui temos uma situação que, de fato, coloca em xeque praticamente tudo isso. O Brasil está protegido, meus caros? As Forças Armadas vão nos proteger? E as medidas aqui dos deputados estão falando sobre esse tema? Meus caros, vamos levantar isso, porque isso é iminente, tá? Estamos na iminência de sermos invadidos por esses narcoterroristas que vão vir da Venezuela fugindo dos Estados Unidos. E eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. Pega essa. Existe um detalhe que ninguém no Brasil está comentando. Se os Estados Unidos realmente derrubarem Maduro, não é só a Venezuela que cai. Cai um dos pilares estratégicos da China, da Rússia e do Irã dentro da América Latina. Mas por quê? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo comprovada do planeta. Maior que a Arábia Saudita, maior que Rússia, maior que o Irã. Se os Estados Unidos estabilizam a Venezuela, mesmo sem ocupar, só tirando Maduro, eles passam a controlar a maior fonte de petróleo pesado do mundo. A energia que a China usa para financiar sua expansão. A base de operações russas no continente, o corredor clandestino do Irã e do Hezbollah na América Latina, é como derrubar 3 adversários globais apertando um único botão. E mais, com o petróleo venezuelano fluindo de novo, os Estados Unidos reduzem a dependência do petróleo russo e árabe, no único lugar onde eles nunca imaginaram, no quintal dos Estados Unidos.